Salve, salve, alunado do meu Brasil! Salve, salve, meus amigos piauienses, teresinenses e todos os outros que estão nos acompanhando via internet, pelo canal Educação, o melhor e maior centro de divulgação, distribuição e edição de aulas digitais do meu Brasil. É uma satisfação deveras formidável abrir os trabalhos dessa semana aqui no Estúdio 1, ou seja, na primeira série do ensino médio. Olha que responsabilidade, hein? Hoje, 29 de agosto de 2022, eu aqui ao vivaço com vocês, abrindo os trabalhos da semana. Então é a primeira aula do dia do canal, primeira aula da semana. Então eu imagino assim a responsabilidade que é. 7 horas e 4 minutinhos aí cravado na tua tela e nós aqui no estúdio para começar a aula sobre os comandos do meu diretor e amigo, não é, Flavilto. Vai organizar aí a tela para a gente ver quem já está plugado com a gente. Alvorada do Gurgueia. Passei por essa cidade aí, viu, pessoal? Agora há pouco, praticamente, chegamos em casa, vindo aí de um final de semana emocionadíssimo com as nossas revisões do pré-ENEM na estrada. E este que vos fala, fico responsável por lecionar redação aí na cidade de Corrente, no sábado, e na cidade de Bom Jesus, ontem, domingo. Chegamos aí já por volta da meia-noite em Teresina, mas assim mesmo, estamos aqui para isso, para colaborar, contribuir, para que no final da nossa história, na vida, a gente tenha deixado algum legado, viu? Muito bom dia, Alvorada do Gurgueia e todas as cidades circunvizinhas que acabaram aqui participando aí das nossas revisões. Professora Lurdinha Seduc também está plugada aí no seu ponto, beleza? NIT 8, Estúdio 1, Retorno e por aí vai. E a galera do chat, é sempre mais complicado e chegando às 7 horas em ponto, a gente vai esperando aí, aos poucos a galera chegar. Grande amiga e colega Deni Andrade já está aí, fazendo, vamos dizer assim, a organização no chat, acompanhando aí a aula da gente. Professor, e o que é que o senhor tem hoje para nós aqui na primeira série, para nos ajudar a formatar aí um conhecimento bem aprimorado acerca da redação? Para eu organizar aqui o meu tempo, meu diretor vai colocar aí o cronômetro para a minha visão, para ficar visualizando e controlar aqui o que eu devo ou não fazer no estúdio. Meu tempo, Flavilto, coloca aí pra gente. Pois bem, pessoal, hoje nós vamos trabalhar com argumentação, né? Mas só que nós vamos mostrar aí o processo argumentativo meio que falciane, sabe? Falseado, falsificado. Ou seja, meio que um argumento meio que sem sustentação, sabe? Pessoal, é claro que eu não poderia evitar de passear, não é? Numa área em que começa a retórica e a história da retórica, a história da argumentação, que é na filosofia, sabia? É na filosofia que começa. Bom dia, Cleovan. Seja bem-vindo à aula, cara, né? Acompanhou aí as nossas aulas no final de semana? Porque é o seguinte, pessoal, vocês que ainda não foram contemplados com o pré-ENEM na estrada, porque não tem perto da sua cidade, você pode sim acompanhar pelo canal Educação, que é a transmissão ao vivaço das nossas aulas, viu, Cleovan? E também pode acompanhar pela TV Meu Norte. Voltando ao que eu estava a dizer, eu não tenho como me distanciar da filosofia. Então hoje a gente vai passear um pouco na filosofia também, sabia, pessoal? Porque lá é onde nascem os silogismos, né? É lá onde nasce
a argumentação, a retórica aristotélica. Isso é interessantíssimo, não é? Isso é interessantíssimo porque nós temos Protágoras, beleza? Protágoras é o grande, vamos dizer assim, contribuinte dessa argumentação falsa, porque ele acabou que aprendendo e tendo aula com quem? Aprendendo e tendo aula com sofistas, né? Então, o falso argumento, ele tem origem aí no sofismo, né? E aí, ele viajou por muito tempo aprendendo a enganar, digamos assim, com argumentos meio que sem fundamento, para que ele pudesse continuar dando aula e contribuindo com a comunidade sofista. Daí nasce as falas, estratégias argumentativas um tanto falsificada, né? É mais ou menos isso que a gente vai trabalhar hoje. Protágoras. Ele tinha uma frase muito massa, não é? Ali tem falsas estratégias e argumentos no texto dissertativo. Ele tinha uma frase que dizia assim, ó: o homem é a medida de todas as coisas, né? É o relativismo. É como se ele estivesse dizendo assim, ó: independentemente de qualquer situação, por meio da argumentação falsa ou verdadeira, tu pode mudar a realidade, tu pode mudar a verdade. Era mais ou menos isso. Olha que terrível, né? Aí a gente vive ainda hoje arrastado depois de tantos séculos em cima do relativismo. Professor, eu já ouvi muito falar sobre relativismo. Exatamente, tu pode até entender o que é uma corrente, entender essa corrente ideológica aí do relativismo, e tu pode estar citando na tua redação como contraponto de alguma verdade absoluta, ou uma verdade social, uma verdade ética que a gente carrega. Você pode contrapor aquilo que você aprendeu como verdade absoluta e ética, moral, assim, contrapondo com o relativismo. Porque o relativismo tem sim os seus perigos, beleza? Vamos que vamos. Vou me conduzir agora aqui na minha tela touch screen. Vamos ver como é que a nossa aula está sendo formatada. Aí, conduzindo vocês. Tem essa primeira imagem aí, tirada aí do Google Imagens, para abrir a aula com a seguinte afirmação: a verdade dói, a dúvida corrói, a mentira destrói. Aí, pessoal, qual dessas três situações tu julga ser a mais complexa? Qual dessas três situações tu julga ser a mais nefasta, a mais perigosa? Obviamente, os meus internautas e alunos maravilhosos que estão me acompanhando aí pelo kit IPTV Seduc vai acreditar que a mentira, né? A mentira destrói. Olha aqui, veja aí, ó: doer, corroer, destruir. É interessante perceber que por mais que doa a verdade, por mais que ela doa, é interessante que a gente entenda que ela é o viés que nós devemos seguir na argumentação. Olha aí, Betânia está com a gente, é isso? Passei também aí por Eliseu Martins, né? Esse bom dia está atualizado, meu querido diretor? Não é de aulas passadas, não? Não está atualizado, muito bem. Mas eles estão plugados? Estão plugados sim ou não? Se estiver, me avisa aí. Beleza. Então vamos estar chegando, a gente vai sim cumprimentando vocês. A galera sempre pede, sabe? A galera sempre gosta que a gente vá cumprimentando todos aí. Então é claro que nessa imagem nós vamos ficar com a primeira, né? A verdade, por mais que doa, do ponto de vista argumentativo. Para início de conversa, você não vai fugir desse processo, pessoal, não tem como. A argumentação é mola mestra no processo de produção textual. A argumentação é mola mestra. Beleza? E aí, você tem que entender uma coisa. Você sabe que para argumentar, nós vamos usar o que, pessoal? A linguagem. É a ferramenta, é o ferramental que nós temos.
essa linguagem pode se configurar em qualquer modalidade, em qualquer âmbito. Nós temos a linguagem até corporal. A gente tem a linguagem facial, a gente tem a linguagem dos sinais, a gente tem a linguagem falada, a gente tem a linguagem escrita. É óbvio que em cada situação argumentativa, tu vai usar uma dessas modalidades da linguagem, né? E no processo de escrita de texto, é óbvio que tu vai usar a linguagem escrita, certo? Mas a gente usa a linguagem em toda e qualquer situação. Seja quem não está assistindo uma aula de português, seja quem nunca assistiu e quem ainda vai assistir, enfim, todo mundo usa linguagem para poder se expressar, para poder defender uma ideia. Interessante perceber, a linguagem não é apenas um instrumento utilizado para nomear as coisas, não, pessoal, de jeito nenhum. Por mais que a gente tenha esse princípio aí com Aristóteles, não é? Da gente nomear as coisas, beleza? Começa com Platão, né? Porque Platão entende que o que faz essa mesa ser mesa, para nomeá-la, na verdade, é a ideia que eu tenho já dela na cabeça, que faz com que a gente nomeie ela. Aristóteles entra aí com o processo retórico, né, de nomeação das coisas. Mas a linguagem, ela se superou, ela passou desse estágio de apenas nomear coisas e situações. Ao contrário, no nosso dia a dia usamos a linguagem com outros fins ou intenções. Um deles é com a finalidade de construir teses. E quem participou da minha aula, né, de redação soube muito bem como é que é no fórum da produção de redação para o Enem, como é que se produz uma tese, como é que se levanta a tese, em se tratando especificamente da aula de redação. Elaborar ideias, que eu acho que fica mais ligado à questão da argumentação, né? Justamente para defender essas teses. O professor Rufino falou demais disso. Assumir pontos de vista, não é? É o posicionamento que não deixa de ter ligação com a tese. Enfim, enfim, tudo isso aí é o quê, meus queridos? Enfim, tudo isso aí é argumentar. Enfim, tudo isso aí é argumentar. Maria da Guia Lima, muito bom dia, jovem. Seja bem-vindo aí ao nosso chat, ao canal Educação, o melhor e maior centro de produção, divulgação e edição de aulas. A palavra argumento tem origem do latim argumentum, que tem o tema argo, cujo sentido é fazer brilhar. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Tu imagina que quando tu está arguindo, né, argumentando, tu está brilhando, não é? Por isso mesmo você tem que se agigantar em cima dos seus argumentos, usando argumentos cada vez mais convincentes, respeitosos, ó. Porque argu significa iluminar, na mesma raiz de argentel, argúcia, arguto. Beleza, pessoal? Os argumentos de um texto são facilmente localizados. Identificada a tese, faz-se a pergunta: por quê? O autor é contra a pena de morte? Por que que ele é? Não é? Aí você vai produzir argumentos, porque só dizer sim ou não, porque o porquê sim, eu já contei a história do porquê sim várias vezes, né? Não é argumento. Assim podemos dizer que o argumento justifica sempre a tese. E Flávio, tu faz uma gentileza para o professor. É o momento em que o professor se torna aluno, né? Eu gosto disso. Eu estou incomodado com essa palavrinha argentil. Será se é um mineral, aquele que fosforescente? Será que tem alguma coisa a ver? Vê bem aí no Google, pesquisa esse nome para mim. Será se tem alguma coisa ligada à química, o argentil? Eu não sei porquê, mas eu estou achando que ele é um derivado de um elemento químico. E eu estou pensando que é aquele elemento químico fosforescente. Vê aí, porque se a base de argu é iluminar, argumentar,
Então, por isso que esse... Eu sei que eu estou confundindo esse nome com algum elemento químico. Pesquisa aí para mim. Bota aí no nossa caixinha de diálogo que eu acompanho. E aí a aula fica legal, que aqui eu sou assim. Quando não tenho o aluno ali no chat para interagir comigo, eu interajo aí com o meu diretor de som e imagem. Rapaz, aí atualizado aí foi, tanta gente entrou aí falar um bom dia para nós. Uruçuí, não é? Que coisa mais maravilhosa. Aguarde a gente, viu, Uruçuí? Nós estamos chegando aí para fazer aquela revisão pancadona, laser som para você. Viu? Veja aí pro seu amigo. Isso, pode minimizar aí. Então, você sabe o que é argumentar? Agora eu sei, professor. E lá na aula de revisão, o senhor ensinou pra gente como é que produz o argumento. É mesmo, porque você vai fazer um tópico frasal aí no parágrafo, não é? Fazer uma afirmação categórica de determinada ideia que você tem. Você vai ter que defender por meio de argumentos. Mas vamos ao foco da nossa aula hoje, que é a gente refletir acerca de argumentos que são falsos, com aparência de verdadeiros. Isso aí nós vamos ter que se livrar, tanto na vida como no processo de escrita. Beleza, galera? Falsos argumentos e falas estratégicas. Olha aqui, vamos ter aqui uma charge. A melhor forma de neutralizar um argumento idiota é ignorá-lo. Concorda? E aí o elefantinho aí meio que indiferente, mas eu acredito que ele vai acabar concordando, porque ele já está fazendo isso, né? Está ignorando aí. Ignorando tanto, ele está com o celular na mão, e aí isso fica um ensinamento para nós mesmos. Argumentar é defender seu ponto de vista, sua ideia sobre algo. Então, assim dizemos que no texto argumentativo, o efeito buscado pelo seu produtor é a persuasão ou o convencimento. Mas às vezes aquele que está argumentando com a gente acaba que se a gente silenciar, ignorar, ficar indiferente a um argumento que é falso, que é idiota, que é agressivo, o que está argumentando se zanga. Não, ele quer que a gente rebata para aquele falatório todo continuar. Mas eu concordo sim, em parte aí com a charge. Eu acredito que para ignorar qualquer coisa, né, para a gente se sobressair de qualquer situação vexatória, não é, desagradável, eu acredito que ignorar, ficar indiferente à situação nos ajuda muito. O pensamento só se manifesta através da linguagem, isso eu falei logo no início da aula, inclusive a não verbal, como os gestos, as cores, as imagens. E a linguagem só se manifesta pelo pensamento. Pode-se afirmar que a linguagem é o próprio pensamento em ação. Aí faz lembrar um pouco a teoria platônica, né? Primeiro é pensar, porque Platão é o pai do racionalismo. Aí depois vem outros mais modernos, como René Descartes, não é? Mas a razão, ela abre que aí com Platão. Ou ainda o pensamento só se materializa na linguagem. Gostei, Citelli, que cita isso aí, ó. Citelli cita. Então o próprio sobrenome do cara já é... Posso fazer uma paródia, né? Então veja que eu acredito nisso também, não é? O pensamento só se materializa com a linguagem. Aí quando vem as ilogicidades, as incoerências, é justamente porque a gente não raciocinou logicamente, porque a gente vai reproduzir esse pensamento na linguagem e a linguagem vai deixar transparecer algo incoerente ou algo ilógico nos nossos argumentos. Olha aí, ó, a próxima tela. Argumentar de forma lógica pressupõe pensar de forma lógica. Tu concordas? Concordo, professor. Argumentar de forma lógica pressupõe você pensar de forma lógica. A visão de que a lógica é a ciência que estuda o raciocínio se deve à aplicação clássica na Grécia Antiga. Por isso que eu disse que ia passar aí pelo berço da filosofia. E aí eu abri minha aula citando até Protágoras como um dos principais elementos colaboradores dos falsos argumentos, porque ele era um sofista de primeira. E quem eram os sofistas? Eram aqueles que argumentavam com aparência de verdade,
para concluir algumas situações que não eram verdadeiras. Sofisma. Veja que a gente está seguindo uma lógica, porque a gente começou lá com fake news. Então, a aproximação dessa ideia sofista com fake news, a aproximação é grandiosa. De modo que tu já pode até fazer uma alusão histórica, um repertório sociocultural grego, quando tu fores trabalhar alguma redação que se aproxime do tema fake news. Na argumentação, os elementos fundamentais são denominados de argumentos, que inclusive, meus senhores, minhas jovens, isso aqui é avaliado na competência 3, viu, pessoal? Quem estava aí nas nossas revisões sabe. Argentel, que tem a cor... Olha aí, rapaz! Que tem a cor ou o brilho da prata. Prateado. Pronto, Flávio, tu bingo pra mim, né, querido? Cara, inclusive, é daí que vem a palavra Argentina, sabia? É porque a gente lê muito, aí a gente fica no cérebro da gente algumas coisas. Mas eu sabia que quando eu vi o nome, eu sabia que tinha alguma coisa a ver com brilho, com cor. Eu falei fluorescente, né? Eu pensei que era aquele verdão que tá aí a minha tela agora aqui da TV, que minha tela hoje tá... Ela insistiu em ficar verdezona aí, ó, aquele verdezão muito bonito. Muito obrigado pela colaboração, cara. Então eu acertei, minha memória aí me ajudou. Obrigado mesmo, é prateado. Então, quando a gente argumenta, né, a gente clareia. Aí eu posso fazer até uma intertextualidade com a música Clareou, né? Interpretada aí por Diogo Nogueira. Clareou, né? A vida é pra quem sabe viver, procure aprender a arte. Pra quando apanhar não se abater, ganhar e perder faz parte. Sim, mas vamos deixar de cantar, vamos voltando aqui. Argumento, competência 3, não é mesmo? O papel da lógica é exatamente desvendar o que torna um argumento válido ou inválido. Aí vem a logicidade, ou os silogismos. Cara, aí você basta pesquisar um pouco sobre o que é o pensamento dedutivo e o pensamento indutivo, a lógica dedutiva e a lógica indutiva. A grosso modo, o dedutivo parte do geral para o particular e o indutivo parte do particular para o geral. Não vou me arriscar aqui construir um silogismo, não é? Porque pode ser que eu vá errar, mas eu aprendi muito isso no processo de estudando lógica argumentativa. A classificação de argumentos válidos ou não é uma tarefa de extrema importância para distinguirmos quais deles estão relacionados a verdades no mundo, ainda que relativas. Tais argumentos chamamos usualmente de argumentos lógicos. Isso aqui vai ajudar, pessoal, porque o que é que diz a competência 3 da redação? Ó, selecionar. Meu amigo, essa palavra é linda. Selecionar, organizar fatos e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, no verbo selecionar, a banca examinadora já pede que você procure aqueles argumentos que mais se aproximem da lógica, né, da verdade, da pertinência daquilo que você está a afirmar. Alguns exemplos aí, ó. Nós temos, dentro do silogismo, o que nós chamamos de premissa maior, premissa menor e a conclusão, que geralmente segue a dedução, viu, pessoal? Geralmente segue a dinâmica dedutiva. Se a demanda aumentar, então a empresa se expande. Olha, tá tudo lógico, não tá não, pessoal? Se as empresas se expandem, então elas empregam trabalhadores. Tá tudo lógico. Se a demanda aumentar, então as empresas empregam trabalhadores, não é? Ah, filho, pareceu demais que repetiu a mesma coisa. Não. Aqui, ó, não repetiu as empresas se expandem. Ele concluiu do aumento da demanda, o aumento da demanda. Se aumento é lógico, a conclusão é que as empresas vão empregar mais. Olha que massa
O fim disso aí serve demais, né, cara, que a gente pode estar estabelecendo, mudando esse argumento aí dentro da redação para aquela formatação de causa e consequência, né? Exatamente, meu querido. Se você sabe pensar de forma lógica, isso aqui tá show de bola. Mas vamos avançar que eu quero chegar a isso aqui, ó, aos falsos argumentos ou falácias, aos quais, muito deles, a gente carrega pro resto da nossa vida, não é? Alguém disse para nós que coelhinhos da Páscoa trazem ovos para mim. Um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. E coelho não traz ovo nenhum. Coelho nem ovíparo é. Ovíparo é? Ovíparo é um animal que põe ovo. Eu quase aqui, eu achando que ovíparo é o que come ovo. Pode ser, né? Não sei. Tô entrando aqui toda hora na área da biologia e da química na minha aula. Então, tá aí uma falácia, um argumento falso aí, né? Ah, professor, mas isso aí é uma metáfora. Sim, é uma metáfora, mas a gente acaba, às vezes... Ó, tu entrevista uma criança de 5 anos, pergunta aí, manda ela citar aí animais que põem ovos. Como ela vai citar o coelho? O coelho não põe ovos, né? Em um texto argumentativo, é importante tomar cuidado com a falácia. Olha aí, tu pode sair dessa aula com uma palavra nova. Ela é massa, essa palavra. Eu gosto de usar ela. Rapaz, isso aí foi uma falácia. Quando tu disser que alguém tá te acusando, tu diz que isso aí é uma falácia. Falácia é aquilo que não é verdade, que não é legal. Esse nome ele é pejorativo, é fala. Falácia vem de fala. Fala ao léu. Ô, Uruçuí 5, para mim é uma satisfação. Bom dia para vocês, viu? A aula tá super massa porque a gente está trabalhando aí argumentação. Baixa Grande do Ribeiro também aí já deu um alô pra gente. Então, em um texto argumentativo é importante tomar cuidado com a falácia, ou seja, argumentos falsos, ilógicos. Ilógico, pessoal, esse I significa não lógico. Raciocínios infundados, ó, esse I é não fundamentado, pois prejudicam a argumentação. Isso mesmo, cuidado. E aí, muitas vezes, você que fica sem ideia alguma dentro da tua redação, acaba aqui colocando qualquer argumento, oriundo sabe de onde? Oriundo sabe de onde, Uruçuí? Oriundo lá do senso comum. Quanto que o melhor é você produzir argumentos a partir do bom senso. Há uma grande diferença, hein, galera? De senso comum para bom senso. O senso comum é sem fundamentação. O bom senso, ele traz por trás uma fundamentação. Ô, José William. Tudo bem, querido? Silva Santos. Bom dia para o senhor também. Todo argumento falacioso pode encontrar razões aqui no universo da psicologia íntima, emocional, né? É o caso do coelhinho aqui. Vamos aqui emocionar as pessoas com esse coelhinho bonitinho, dizer que ele põe ovos e ele traz ovos para mim, 1 ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. Por isso é preciso estar atento à construção textual, porque o texto argumentativo deve usar argumentos plausíveis, pautados na lógica. Então, cuidado com aqueles que parecem sustentar uma conclusão, mas na realidade não a sustentam. E por que que a imagem ao lado configura um falso argumento? É porque isso eu já expliquei, não é? Ah, professor, uma metáfora. Tudo bem, eu sei que é uma metáfora, né? Mas as crianças nascem com essa perspectiva. É porque o coelho, professor, não é? É um dos animais com menor espaço de tempo na procriação. Beleza, tudo bem, né? E os ovos é para vender mesmo, professor. É para vender chocolate, é para Nestlé enricar mais ainda. Ah, entendi. Então, beleza. Exemplos de falsos argumentos muito usados na redação. Ah, isso aqui é terrível, cara. Você não vai usar isso aqui, não. Todo político é corrupto. Com base em que fundamento você vai afirmar isso? Ah, professor, com base no que a gente vê todo dia. Não, mas esse todo político é corrupto, todo político é ladrão. Não use, isso aí é uma falácia, isso é um argumento. Não é inteligente, não é? Você fazer isso. Opa, Baixa Grande do Ribeiro, vou tentar aqui colocar o microfone mais próximo, tá bom? Para que o som melhore. Diga aí se melhorou. A violência no Brasil é resultado dos programas de TV.
Você vai dizer isso na redação. Se você disser isso, você tem que ter muito cacife para sustentar isso aí, com algum exemplo, algum dado numérico, né? Então você, para sustentar argumentos desse tipo, né, você tem que ser, vamos dizer assim, muito expert. Mas é um falso argumento, pessoal. Joana morreu depois de fazer radioterapia. Então, quem tem câncer não deve fazer esse procedimento. Então, você, olha aí, ó, aqui um método indutivo. Isso aqui é o indutivo, parte de uma situação particular ocorrida com Joana e você conclui algo, não é, generalizante. Que é isso, não é? A gente não pode estar a usar esse processo. Os argumentos acima são falaciosos, visto que não são pautados na lógica, portanto não podem sustentar uma conclusão. No primeiro exemplo, a afirmação não leva em consideração que possam existir políticos honestos, tem que levar em consideração que há políticos honestos. Já no segundo, afirma-se que a única culpada pela violência é a mídia. E isso não é uma verdade absoluta. Não é, claro que não. Uma vez que a violência tem outras causas, outras raízes. No último exemplo, o fato de os eventos terem acontecido em sequência não significa que seja a causa do outro. E justamente, eu parto de uma situação particular e acabo que argumentando de forma generalizada. Existem argumentos que apesar de seguirem um raciocínio lógico, não são válidos, porque ignoram a relatividade. Exemplo de raciocínios lógicos com argumentos inválidos. Nós vimos aquele lá que foi válido, né? Ó, de novo, premissa maior, premissa menor e a conclusão. Veja que a premissa maior tem sempre um teor geral, ó. Por isso que é dito premissa maior. Todos os mamíferos têm pelo. Os cavalos têm pelos, logo são mamíferos. Baleias são mamíferas. Entendi. A relação aí com cavalo e baleia não ficou legal. Tá inválido isso aí. Eu não posso concluir a ideia de baleia ser mamíferos a partir de cavalo ter pelo. Não dá. No argumento válido não são aceitas expressões como porque sim, é assim, pronto. Ah, isso aqui é porque está se referindo aqui à nossa tirinha. Vamos ver aqui o que é que tem nessa tirinha. Senhoras e senhores, apresentamos argumentos dos deuses. Eu sou a verdade e você é uma mentira. Não é. É sim. Não é. É sim, é sim, é sim. Não é, não é, não é. E terminamos mais um argumento dos deuses. Realmente, eu não posso ser um ditador, não é? Não posso querer em apenas um sim e um não, não é? Decidir a vida dos outros, decidir as verdades absolutas ou criar novas verdades, entre aspas, né? Por isso, nunca é válido a gente dizer porque sim. Aqui é a história lá, né? Que eu sempre conto. Do porquê sim. E isso não é argumento. Parece demais com minhas aulas, quando eu conto a história da menina que quer ir à festa e o pai não deixa, não é? Aí eu mudei agora, é o menino também, e a mãe não deixa ou o pai não deixa. E aí tem horas em que o pai tenta, não é? Até perceber na segurança do filho se ele é merecedor e diz, por quê? Me convença de que você vai a essa festa. Porque sim. Não, dizer porque sim, você não vai nunca. Quando você argumenta, olha pai, é interessante perceber que faz parte da formação de todo ser humano, além do intelectual, espiritual, social, afetivo, o entretenimento. Aí você já começa a incluir outra dimensão na vida da pessoa. E aí você vai dizendo que acredita que o não em que ele está dando, o impedimento, seja por salvaguardar a integridade física e moral do próprio filho, porém,
você vai na companhia de 3 pessoas aí da sua escola do bairro que tem índole ilibada. Aí você vai argumentando desse jeito, até convencer. Olha só que interessante aqui, vamos a essa primeira questão. O José William João Vitor, eu não citei o senhor, João Vitor, bom dia, desculpa, deixei passar despercebido. Deus Irene, bom dia. Sim, é o Cleovan, na verdade eu falei sim aí com o Cleovan. William Rodrigues, já falei. Maria da Guia Lima também. João Vitor. Vocês que estão aí no chat, me ajuda aí com um gabarito. Uruçuí, você quer propor um gabarito a essa questão? Todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Portanto, Sócrates é mortal. Tá bem construído, não tá? Nós temos aqui a premissa maior nesse argumento. Nós aprendemos o que são premissa maior. Temos aqui a premissa menor, porque eu saio do geral, começo a especificar e depois concluo. Estamos saindo aí. O método dedutivo, ele é o mais coerente. Sobre o argumento acima, é correto afirmar. Rapaz, Lesbão Veloso aí em peso. Não apareceu para mim aqui na tela não, mas se vocês estão aí, muito bom dia, Lesbão Veloso. Encontrei um grupo de alunos lá em Valença, maravilhosos. Tirei foto e tudo mais. Tá dizendo aí que a letra C é Lesbão Veloso. Sobre o argumento acima, é correto afirmar que se trata de um non sequitur, né? Sequitur do latim, uma não sequência. Uma não sequência lógica. Se trata de um argumento válido. Se trata de uma falsa analogia. Eita, Lesbão Veloso, por quê? Que é uma falsa analogia. Analogia é comparação, viu? Se trata de uma petição de princípio. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Portanto, Sócrates é mortal. Mortal é aquela faculdade possível de morrer. É o que todos nós somos. Rapaz, eu não sei não, Lesbão Veloso. Eu não ia de letra C, não. E aí? Se eu der um clique aí, quem é que vai acertar? E a galera do chat? Quer trocar o gabarito aí de Lesbão Veloso? Eu não iria aí de letra C, não. Eu iria de letra B. Trata-se de um argumento válido. Tá tudo certinho, Lesbão Veloso. Ó, parte de uma premissa maior. Os homens serem mortais. Aí eu tenho uma situação que é uma premissa menor e concluo para o geralzão, não é? Do geralzão eu concluo para o específico. Sócrates é mortal, porque ele é homem. Os homens são mortais. Vê como tem uma... Nos ajuda, não é? A William aí colocou letra B. Não sei se já foi depois que eu dei a resposta. Vamos mais um aí, para ver se vocês conseguem aproximar o pensamento lógico, filosófico, daquilo que se aproxima muito da redação. A ciência ainda não foi capaz de encontrar uma explicação para o surgimento do universo. Portanto, Deus existe. Sobre o argumento, é correto afirmar que a ciência ainda não foi capaz de encontrar uma explicação para o surgimento do universo. Portanto, Deus existe. Achei é bom, né? Eu gostei. Realmente, não é? Foi discussões muito acaloradas aí, cara. A partir do Renascimento para cá, a confusão foi grande, meu amigo, não é? Porque até então nós tínhamos o dogmatismo. A verdade absoluta a partir do dogma. Deus criou Adão e Eva e pronto, acabou a história. Quem não acreditar nisso vai ser queimado, né? Mas aí o homem avança, o homem sai do universo adormecido da ignorância e passa para o universo do questionamento, da razão. Claro que a filosofia é tão antiga quanto tão antiga quanto, mas lá no próprio universo filosófico
já ainda existia o politeísmo, não é? Em algumas comunidades o monoteísmo. Porém, sempre foi essa pergunta trituradora na mente do homem. Na mente do homem, quando eu falo, é na mente da humanidade. O homem sempre se perguntou de onde vim, né? Quem somos e para onde vamos? São as perguntas mais cabais que a filosofia nos coloca. Sim, bora, William, bota aí um gabarito para nós, né? Volte o slide, que o slide, aquele outro lá, a questão 1, tá aí, letra B de bola, no Uruçuí. Uruçuí 5. Voltei o slide, nós já passamos dessa daí, não é? Nós vamos agora para essa daqui. A ciência ainda não foi capaz de encontrar uma explicação para o surgimento do universo, portanto Deus existe. Se trata de um apelo à ignorância, se trata de um argumento válido, se trata de uma generalização apressada, se trata de uma analogia. Isso aqui, essa 2 aqui ainda está mais difícil do que a 1, não é? Mas se trata de um apelo à ignorância. Mas como assim, professor? Não é a ignorância no sentido pejorativo, não, pessoal. Porque às vezes a gente pensa que a palavra ignorância ela é sempre William, não vai ser um argumento válido porque ela não segue aquele sequenciamento lógico, não é? Ela vai apelar, não é? Ó, a própria palavra apelo, né? Como eu não tenho a verdade absoluta da origem, do surgimento do mundo, eu vou apelar àquilo que eu acredito conhecer pela fé, não é? E os cientistas vão chamar as pessoas que têm fé de ignorantes, não é? Porque para a ciência, a verdade ela é proveniente do experimento, não é? Da razão pura, da relação de causa e consequência. Mas aqui o argumento, ele é show de bola, porque ele se sustenta, não é? Naquela coisa de como eu não sei, a ignorância está aí, é nesse sentido, não é? O apelo à ignorância está aí, nessa questão. O Uruçuí está pedindo para eu voltar a 1. Então é copiando, é, Uruçuí? Não é para copiar, não. Tá aí a questão 1. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Portanto, Sócrates é mortal. É um silogismo, gente. Se trata de um argumento válido por isso, porque todas as premissas concorrem, não é? Para chegar à conclusão que chegamos, tá bom? Por isso é um argumento válido. Eu tenho que avançar aqui, Uruçuí. Beleza? Então nós acabamos por treinar aí acerca da argumentação, né, filosófica. Eu preparei vocês com essa aula de argumento. Mostrei o que é falácia, muito próximo do sofismo. Mostrei também aí o que é raciocínio lógico. E o que é o non sequitur? É uma expressão latina. Não se segue, viu? O professor Rufino tinha adiantado. Não se segue que designa a falácia lógica, na qual a conclusão não decorre das premissas. Nós vimos um exemplo de non sequitur, o exemplo lá dos mamíferos. O cavalo tem pelo, logo a baleia é mamífera. É um non sequitur, não se segue, não tem lógica. Não é isso aí. Então, se alguém te perguntar o que é non sequitur, é algo que não é sem lógica. Em um non sequitur, a conclusão pode ser verdadeira, porque foi verdadeira, que baleias são mamíferas, não é? E pode também ser falsa, mas o argumento é falacioso, porque há falta de conexão entre a premissa inicial e a conclusão. Olha lá, ó. Cadê? Eu vou ver se eu acho lá. Tá aqui, ó. Olha, Flávio, como é legal isso aqui. Todos os mamíferos têm pelos. Isso aí já tá até terrível, não é? Vamos pensar aqui. Ah, Rufino, tu tem pelo, beleza, tu é mamífero. Ah, Rufino, a baleia é mamífera.
Ah, cara, ela não tem pelo não, eu não sei não. Tem, Flamilton. Baleia tem pelo. Os cavalos têm pelos, logo são mamíferos. Os baleias são mamíferos. Não, é um non sequitur, não tem segmento lógico. Existem diversas variações do non sequitur e outras falácias lógicas se originam dele, tais como a afirmação do consequente e a negação do antecedente. Ciência versus o resto. Tá aí, ó. Nós temos um caminho aí que é simples, mas errado. Nós temos um caminho complexo, mas correto. E aí pouca gente segue ele. Segue o caminho mais simples, porém errado, não é? E aí eu lembrei, não sei porquê, da teoria da terraplanagem, da terra plana, não sei porquê, porque o pessoal tá caindo ali no abismo, né? Por isso que eu lembrei disso. Uma falácia non sequitur é uma argumentação em que se faz uma proposição e posteriormente chega-se a uma conclusão que não respeita a proposição original lá. Nada existe se A não existe, mas B pode existir sem que A exista. Ora, mas rapaz, como é, professor? Embaralhou aí minha cabeça. É isso mesmo, quando eu estava preparando a aula eu gostei demais, porque isso aí é dar um susto nos neurônios. Nada existe se A não existir. Morreu, meu amigo. Então pronto. Você já falou uma coisa, tem que sustentar. Como é que você vai concluir desrespeitando a primeira premissa? Mas B existe, sem que A exista. Ah, professor, é uma exceção. Ah, então tu melhora aí esse argumento, porque ele não tá legal não, tá muito falacioso. Tá um non sequitur. Meus queridos, transformando isso aqui em redação, sabe como é o nome disso aqui? Antes de você achar que isso aqui não tem nada a ver, porque tem aluno que ele não quer pensar não, ele tem preguiça de pensar. Ele pensa que não tem nada a ver. Mas tem tudo a ver. Que a primeira coisa de um preguiçoso que não pensa, não quer pensar, é ele achar que a coisa não tem a ver. Sabe como é o nome disso aqui em redação? Eu não vou dizer não. Eu queria que vocês dissessem. Era meu sonho. Como é, José William? O nome disso aqui em redação? Traduz. Não, professor. Tô meio que sonolento. Ó, o nome disso aqui em redação é incoerência. Fuja das incoerências. Viu? E é um ferramental terrível, né? Nada existe. A coerência que é um ferramental, né? Ferramental, quando eu falo ferramental, é aquilo que vai servir para mim. Ferramenta, não é isso? No dia a dia. Nada existe se A não existe, mas B pode existir sem que A exista. Afirmação consequente. Penso, logo existo. Em conclusão, a frase de René Descartes, que muitos dos alunos gostam de chamar René Descartes. A portuguesa não é a palavra francesa, mas tudo bem. As pedras existem, logo as pedras pensam, não é? Negação do antecedente. Penso, logo existo. Beleza, isso aí no universo humano, né? René Descartes. Eu até concordo com essa frase dele aí, bem racionalista, né? Aí a pessoa misturou aí que as pedras existem. Sim, meu amigo, mas aqui a existência, ela é depois, não é, do pensamento. O que tem que vir primeiro para a existência ser garantida, olha aí, o que tem que vir primeiro para a existência ser garantida é o pensamento, né? Então eu não posso negar o antecedente, o pensamento. Afirmação não consequente. Se eu ganhasse na loteria, saberia que ela premia de verdade? Eu nunca ganhei na loteria. Então a loteria é falsa. Não, peraí. Que coisa, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente quer até acreditar nisso aí, né? A gente quer até concordar. Se eu ganhasse na loteria, saberia que ela premia de verdade. É, professor, eu também concordo. Realmente, né? Eu nunca ganhei na loteria. Então a loteria é falsa. Mas não diga isso. Como é que você quer ganhar na loteria se você não joga, né?
Aí trazendo aqui para o universo da realidade, primeira premissa para que você ganhe na loteria é você fazer um jogo aí, né? Sem jogar não ganha mesmo não. O apelo à ignorância, que foi o que nós vimos lá na questão 1, né? O nome latino dessa falácia é argumentum ad ignorantia. Eita, mas é bonito, né? Ad ignorantiam. Ocorre quando o desconhecimento de um fato é usado para justificar uma afirmação. Beleza, viu aí como a ignorância que eu estava a dizer? Não é uma ignorância no sentido pejorativo, não. Também podemos definir como falso argumento, uma vez que ocorre quando alguém afirma que uma proposição é falsa, porque ninguém até então provou que é verdadeira. O que é verdadeiro porque ninguém provou que é falsa. Embora o apelo à ignorância possa parecer um erro de raciocínio bastante elementar, dependendo da forma como é usada, tem um grande poder de persuasão. Tem mesmo. Por isso que eu também acabei me agarrando àquela onda lá de que a ciência nunca provou a origem do universo, portanto Deus existe. Eu até propago isso às vezes, né? É comum a encontrarmos em discussões para as quais faltam evidências conclusivas. Aí é a hora que os debatedores acabam se agigantando, né? Um sobre o outro, beleza? E assim vai. Vamos ver outro? Para finalizar nossa aula. Eu tô tão gostando, gente. Eu não queria nem terminar, porque eu amo esse conteúdo. Vou revelar porque que eu amo. Porque eu sou formado em filosofia também, em letras. Como hoje eu passei na área da filosofia para aula de argumentação, eu amei essa aula. Olá! Sim, estou entendendo, claro. Estarei transferindo nossos atendentes. Nossos atendentes estarão lhe ajudando. Você poderia ficar aguardando? Pessoal, o nome disso aí é gerundismo. Encontrado muito na fala das profissionais de telemarketing, né? Eu acredito que tanta gente dá aula de português sobre gerundismo e citar essas profissionais, eu acredito que muitos workshops ou formações desses profissionais, o palestrante deve avisar, olha, os professores de português estão reclamando demais por conta desse gerundismo exagerado aí que vocês usam. Esse gerundismo, às vezes, é só uma uma maneira de estar ali, de estar ali enganando, de estar ali lhe prendendo, olha, viu? Na charge, o principal suporte para invalidar o discurso foi o uso da expressão olá, sim, o uso da expressão claro, o uso dos verbos no gerúndio, o uso inadequado do pronome li. Vou estar lhe transferindo, mas nunca acontece, essa transferência demora demais, né? Então eu já falei aí desse processo de gerundismo, né? Para invalidar o discurso, porque ela fala muito nessa questão de estar fazendo algo que ainda é subjetivo, né? O que acaba invalidando o discurso dela própria. Beleza, pessoal? A nossa aula chega ao fim. Fique com as demais aulas que estão a vir. Caso queiram, pode levar as questões aí que ainda falta para a sua tarefa diária. Forte abraço e até o próximo encontro.